Já avisei que vai dar merda isso. Eita, desgraça do muro alto. Tomara que eu dei conta de subir de volta. Quer saber? Eu vou aproveitar que a vizinha saiu. Olha lá. Mas olha só, eu ainda perguntei se ela tinha dessa planta. Ela falou, eu não tenho. Olha aí. Se dependesse de mim, eu não fazia isso. Mas só pelo abuso dela que eu pedi, ela não me deu. Pois agora eu vou levar com todo o pé. Que chegando lá em casa só é plantar. Como é, amigo? Não vai não! Ele não vai